Olá, bom dia! Começa o Fórum 11h30 agora, neste sabadão, 26 de setembro de 2020. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Rovai, que tal? Aqui de chapéuzinho. Como é que é chapéu em espanhol? Sei lá. Pois O é, boné, né? Que de é boné, boné. Como é de que é? boné, com seu bonezinho vermelho, a gente começa aqui esta edição. Hueso. Nossa, gente, que palavra difícil. Hueso. Começamos essa edição do programa hoje, excepcionalmente gravada. Aos sábados a gente traz aqui uma edição gravada para vocês ficarem bem informados. A gente está aqui todos os dias às 11h30 em ponto. Você vem aqui para o canal da Fórum, no YouTube, no Facebook, no Twitter, e você tem aí os principais destaques de tudo que você precisa saber, com análises do Rovai e convidados também. E hoje a gente vai trazer aqui uns destaques da semana para vocês. E depois a gente vai falar sobre o desmonte da educação e da ciência no governo Bolsonaro. E a gente vai ter 2 professores de universidades federais aqui conosco para falar sobre esse tema, entre outros, como a censura, a intervenção na escolha dos reitores. A gente vai receber o Felipe Pena, que é físico. Felipe Rosa. Opa, Felipe Pena é outro. É nosso colaborador. Felipe Rosa, físico, professor do FRJ, vice-presidente da ADUF-RJ. Que é a Associação dos Docentes, né? Da Federal do Rio de Janeiro. E a queridíssima colaboradora nossa, já de tantos tempos, Maria Carlotto, né, que é cientista social da UFABC e ex-presidente da ADUF-ABC, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do ABC, que eu estive lá com muita honra, sendo meu doutorado. E eu, meu mestrado. E você, o seu mestrado. Não, e a gente ainda teve o mesmo orientador, né? Pois é, o glorioso Sérgio Amadeu, uma lenda da academia brasileira. É isso aí. E que em breve será nosso vizinho. E vejam, para entrar na UFABC não é carteirada, não, é prova. Era prova, agora acho que mudou um pouco. Né? É prova e entrevista. Era prova de inglês, prova 3 dias dissertativa e entrevista. Exatamente. Entrevista. Aí, na se você entrevista, passar... você ainda, na entrevista você já tinha mandado, né, o seu projeto de pesquisa. O projeto é avaliado na entrevista, e aí sim você escolhe o orientador. É isso aí. Mas vamos lá, Rovai, a gente teve essa semana aí uma decisão que o Olavo de Carvalho deve ter ficado bem feliz. Ele ganhou um processo de R$25 mil contra a Isto É, que o chamou de imbecil. Esse imbecil do Olavo de Carvalho, eu vou te dizer. Aqui a capa da Isto É, olha só. Não, eu acho que está certa. Onde já se viu? Chamar um imbecil de imbecil. Isso não pode. Até quando o guru de Bolsonaro vai abalar a República com as suas loucuras? E olha o chapéu de bobo da corte. Então, cara, numa boa, se um veículo de comunicação não puder chamar alguém de imbecil numa crítica... acabou o jornalismo, porque o Reinaldo Azevedo cunhou a frase o país dos petralhas, que é muito mais agressiva, que jogava todos os petistas e transformava em irmão metralha, né? Que era os personagens lá do quadrinho da Disney. Atacou tudo que você possa imaginar de pessoas desmoralizando Lula, desmoralizavam a Dilma. Agora, o Olavo de Carvalho, que é alguém que abusa dos adjetivos para qualificar as pessoas, que xinga todo mundo, que se esconde atrás da sua moradia nos Estados Unidos para impedir processos, ganha um processo, Dri, onde a gente está? Quer dizer, bizarro, né? Não faz o menor sentido, é algo que precisa ser discutido e urgentemente pelas associações de jornalismo. Aliás, estamos aqui montando a nossa associação de jornalismo digital. Não sei se
Em breve os nossos leitores terão mais informações, não posso dizer muita coisa, mas vai ser uma associação plural, o mais ampla possível, e deve nascer aí nos próximos 15, 20 dias. Uma associação para se defender, né, de coisas como essa. E aí não vai ter coloração partidária, ideológica. Desde que faça jornalismo, as pessoas serão aceitas nessa Associação Brasileira de Jornalismo Digital. Tá certo. E na decisão, o juiz Renato Simões, Rovai, da 4ª Vara Civil de São Paulo, ele diz que a Isto É excedeu a crítica jornalística, caracterizando claro abuso do direito da liberdade de imprensa ao tentar retratar Olavo como uma pessoa de curta inteligência. Oh. Já a Isto É afirmou na defesa que exerceu, sim, o seu legítimo direito de crítica e de liberdade de imprensa e que não os excedeu. E aí, pesquisando aqui, Rovai, essa capa é de maio de 2019. A mesma Isto É, em 13 de setembro de 2018, publicou um artigo assinado, Rovai, aqui, pelo Germano Oliveira, que você conhece. Germano, glorioso, inventador de notícias. Exatamente, ele mesmo. Sabe qual que é o título do texto dele nesse dia? Haddad, o bobo da corte. Pois é. Eu acho que quem é atacado tem o direito de se defender, né? Agora, o juiz tem que dimensionar se o ataque é um ataque que fere de fato a honra, é injúria e difamação, ou se ele exige um direito de resposta, se ele exige uma retratação da revista. É diferente de fazer multas com caráter econômico, para você tirar dinheiro de veículo de informação. Você obriga, por exemplo, o veículo como Isto É, dá uma resposta na capa, se foi exagero, tal, você está garantindo o direito de defesa de forma mais correta do que penalizar economicamente. Essa multa não é, inclusive, o tamanho da Isto É e tudo, R$25 mil não é um grande valor. Mas tem juízes dando multas de 500 mil, 300 mil, 600 mil, por coisas que não fazem sentido. Né? Então, eu acho que a pessoa que se sente atacada, seja o Haddad, seja o Olavo, tem o direito de se defender. Né? Eu entendo que uma capa com alguém com cara de bobo da corte, se virar outdoor e entrar nas bancas de jornais, ela, de fato, cria um problema para a pessoa. Se essa pessoa não fosse o Olavo de Carvalho, tem que estar, inclusive, isso no julgamento. Por quê? Porque ele faz isso com todo mundo. Então, bala trocada não dói. Agora você pega, por exemplo, uma pessoa, um médico, sabe, que não tem nenhuma relação com política e, de repente, se vê numa capa dessa. É uma outra questão. Ele não está na esfera pública. Eu estou aqui, né, se alguém me chamar de corrupto, tem que provar, eu vou na justiça. Se alguém me chamar de bobo... Imbecil, eu estou me lixando. Aliás, o tempo todo me chamam disso, né? Se eu for levar em consideração a quantidade de xingamentos que a gente recebe no Twitter, no Facebook, às vezes, então, isso tudo bem, faz parte do jogo. Essa adjetivação mais de botequim, vamos chamar assim, ela é... Agora, o cara chegou lá e falou, olha, assassino, opa, prova, né? Corrupto, prova, né? Enfim, é isso que tem que tem que saber exatamente o limite das acusações. Bobão, bobo da corte, vai para o inferno. Se talvez fizesse uma capa como essa e fizesse uma propaganda e detonasse, eu ia entrar com um processo como fez o Olavo de Carvalho. Aí cabe ao juiz verificar quantas vezes eu fiz alguma coisa semelhante com outras pessoas e se eu sou parte deste universo de ataques onde bala trocada não dói. E aí, se ele for olhar isso, ele vai ver que o Haddad não faz isso com as pessoas e o Olavo de Carvalho faz. Por exemplo. Tipo, quem
planta vento, como é que é? Colhe tempestade. Colhe tempestade. Você é ótima, né, desses ditados. A Dri consegue trocar todos. Mas esse encaixa bem, né? Esse encaixa bem esse tema, né? O Olavo de Carvalho. Podia ser assim, quem planta ventos colhe densidade, né? Eu fui certinha. Colhe tempestade. E o Olavo colhe o que planta. Mas vamos lá, outro destaque da semana que deixou muita gente bem decepcionada aí, pensando como pode, Rovai, como pode, com um Brasil com cerca de 140 mil mortos, desemprego, preço dos alimentos disparando e a avaliação do governo Bolsonaro, segundo pesquisa Ibope, é a mais alta do último período, chegando a 40% de ótimo e bom. Em dezembro de 2019, eram 29% de pessoas que consideravam o governo do Bolsonaro ótimo e bom. Agora, nessa pesquisa realizada agora em setembro, cara a cara, né, como você disse, face a face, são de campo, 40%, né? De ótimo e bom. Regular, que em dezembro de 2019 eram 31%, agora em setembro caiu para 29%, ainda fica dentro da margem de erro. Mas o ruim, péssimo, que em dezembro de 2019 eram 38%, agora em setembro de 2020, ainda na pandemia, são 29%, ou seja, uma queda de quase 10% no ruim, péssimo, na avaliação do governo Bolsonaro. Então, Dri, a queda se dá de forma mais consistente entre aqueles que ganham até um salário mínimo. Ou seja, foi a boia de salvação, eu sempre falo isso, a oposição deu uma boia de salvação para o Bolsonaro durante a pandemia, ele se agarrou nisso e surfou nessa onda. A pandemia, o auxílio emergencial agora vai diminuir até dezembro, vai cair para 300 e 600 reais. Isso pode levá-lo, pelo menos, a diminuir. Ele não vai crescer mais do que isso. A tendência é diminuir um pouco a popularidade. E depois das eleições, ele foi muito esperto, depois de dezembro, é que a vaca torce o rabo. Porque aí ele não tem eleição à vista tão rapidamente, ele vai ter que fazer algumas maldades. E aí é preciso ver quanto essa popularidade, as pessoas podem se sentir usadas, podem se sentir vítimas de um estelionato eleitoral e essa popularidade despencar. É isso que a gente vai ter que ver. Ele é muito hábil do ponto de vista da comunicação. Quem achava que ele era um idiota está enganado. Ele faz ligação direta com o povo, ele vai lá dizer que ele fez o que podia, que ele disse que ia acontecer isso, que ia ter problema de desemprego, mas as pessoas quiseram ficar em casa ao invés de trabalhar. Mesmo com 150, 160, 180 mil mortos, como disse o Mandela na sexta ontem, né? Mandetta. Ô, Laia, comparar Mandela com Mandetta é uma coisa que comparar assim. Jesus com Genésio. Mandetta, né? Ex-ministro da Saúde, que falou que avisou o Bolsonaro no começo da pandemia que a previsão de mortes no Brasil era de 180 mil, nós estamos em 140 mil já. E em algumas cidades menores, a curva está acentuada, aqui mesmo, onde a gente está, os casos aumentaram rapidamente de 1 para 14, assim, blum. Isso significa um crescimento exponencial muito grande e tem, então, é assustador se essa curva vier a acontecer, porque nas cidades menores é onde vai se sentir mais fortemente a ausência dos equipamentos de saúde pública necessários para o controle de uma pandemia como essa. Então, já tinha saído nas cidades grandes, nas cidades médias, nas pequenas, e agora está indo para as pequeníssimas. Aqui onde a gente está tem 4 mil habitantes. Para o Brasil, é cidade muito pequena. Então, tem que também olhar para isso, que parece que a pandemia ela se propaga na lógica da pedra no lago, né? Quando você joga uma pedra no lago, as circunferências vão fazendo assim, do centro para as bordas. E, aos poucos, isso vai acontecendo. Às vezes, isso acontece também em
na opinião pública. Quando você tem um fato, ele chega primeiro naqueles mais bem informados e depois, aos poucos, ele vai atingindo em outras camadas, aqueles menos, até chegar aos menos informados de todos, que estão lá na periferia. No que diz respeito ao auxílio emergencial, isso já ocorreu, já pegou todo mundo, já todos foram atingidos. Eu acho que a pesquisa Ibope, essa última pesquisa Ibope-CNI, se eu não me engano, que dá 40%, é o maior ótimo e bom que ele teve nesses últimos tempos em todas as pesquisas. Pesquisa Fórum, ele teve 37,5%, e a gente está preparando, inclusive, o questionário da Pesquisa Fórum, que precisa ir a campo, Dri de Lourenço, segunda ou terça-feira. Isso mesmo. Precisamos ser rápidos. E eu vou aqui divulgar o endereço para você que quiser apoiar a Pesquisa Fórum, receber os relatórios exclusivos e também participar da escolha das perguntas. Então, você digita lá www.catarse.me/pesquisafórum. E, Rovai, você falou como o Bolsonaro, eles têm essa ligação, essa comunicação com o povo baseada em desinformação, né, Rovai? Desinformação. E a gente viu essa semana ele levando a desinformação na ONU, né? Pois é, e a gente fez um artigo aqui, mostrou que aqueles tais $1.000, só se contar até o final, ele fez um discurso que deixava os $1.000 pareciam que eram mensais. Mas mesmo que não for mensal, já receberam os $1.000, não recebeu nem 500. E aí, a Folha de São Paulo diz que ele foi se defender. Tem aí a capa da Folha, né, Dri? Que ele foi se defender na ONU. É como se o Hitler fosse defender pelas acusações de assassinatos de judeus, ciganos, comunistas e outros mais na ONU. A Folha de São Paulo provavelmente daria essa manchete: Hitler se defende na ONU. Belezinho esse jornal. Como diz o nosso Torturra, a Folha de São Paulo desse dia não foi impressa em papel jornal, mas sim em papelão, que é o papelão típico dos jornalões, né? Que eles ficam aqui adulando de um lado, às vezes dão uma cutucadinha, mas não ficam fazendo o jogo para tentar receber lá as rachadinhas deles, né? Que é o dinheiro da SECOM, que está boicotando um, tirando dinheiro do outro, mas fica pondo como uma cenourinha esses recursos para poder construir, por exemplo, manchetes criminosas como essa da Folha de São Paulo. Parece que já temos aqui a Carlotto e o Felipe, né? Sim, vamos subir aqui na nossa jangada, como diz Rovai, o Felipe Rosa, professor da UFRJ, e a Maria Carlotto, professora da UFABC. Vamos subir aqui, então. Olá, Carlotto. Olá. Oi, gente. Tudo bem, Felipe? Tempo. Pois Bom dia, gente. Bom dia, Dri, Rovai, Maria. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Felipe? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Bem-vindos aqui ao programa Fórum 11:30. E vamos falar sobre esse desmonte, né, do governo Bolsonaro. A gente acabou de comentar a pesquisa Ibope que saiu nessa semana, que mostra aí o Bolsonaro com um crescimento, né, ótimo e bom, 40%. E em meio a tudo isso que está acontecendo, como que vou começar para a gente começar o nosso papo aqui? Como está ser professor da Universidade Federal numa loucura dessa? Uma loucura dessa. Uma distopia dessa, né? Com certeza. Vai lá, Maria. Posso começar? Eu vou começando. Por favor. Bom, primeiro, gente, bom dia para vocês. Saudade de estar aqui no Fórum 11:30. Bom, primeira coisa só que eu queria destacar é que é um momento muito particular a pandemia, né? Então, assim, eu também acho que essas pesquisas feitas nesse momento, obviamente, elas refletem uma realidade, né? Óbvio que ele está com esse apoio crescente, tem a ver com uma série de processos, mas também tem muita coisa, né, que está em suspenso. Uma delas é justamente a mobilização, né, e a denúncia da destruição da educação, que foi um dos motores, né? Não sei se vocês se lembram, mas era uma das áreas mais mal avaliadas do governo, né? O ministro era muito mal avaliado. E acho que isso está meio em suspenso, porque, em parte, o sistema está em suspenso, né? Ou seja, está acontecendo, mas está acontecendo online. Bom, a gente, como professor, está, em parte, trabalhando muito, né? Porque a gente está no ensino remoto, teve que adaptar uma série de processos,
mas estamos aí trabalhando, dando aula, continuando as pesquisas, então o trabalho está muito intenso, só que a gente está trabalhando sobre uma enorme preocupação, né? Acho que vocês devem ter acompanhado a proposta de orçamento, né, do governo federal para a educação para o ano que vem, né, para 2021, é uma coisa absolutamente assustadora, né? É óbvio que tem um problema de queda de arrecadação, então a gente teria que fazer ajustes, mas ele não está fazendo ajustes, né? Ele está propondo um orçamento inviável para as universidades, para ciência e tecnologia. A gente não consegue operar com esse orçamento que veio, né, como proposta. E ao passo que ele aumenta gastos em outras áreas, como a área militar, por exemplo. Então, acho que isso é uma primeira coisa, um primeiro elemento que nos preocupa muito. Outro aspecto também que, né, tem nos preocupado é a forma como ele tem lidado com o Ministério da Educação, então o Enem aí cheio de problemas, né, se eles estão querendo mudar o funcionamento do Enem sem os estudos apropriados, sem o tempo apropriado, então você vai mexer no ingresso nas universidades, um ingresso que estava funcionando super bem, né, podia ser melhorado, mas tinha ali já tinha sido testado e estava cumprindo aí um papel importante. Tem as nomeações dos reitores, né? Então, ele nomeia reitores que não têm a menor representatividade, que não têm experiência administrativa, pura e simplesmente, né, para intervir, como ele queria fazer na Polícia Federal. Tudo bem que ele pode ser prerrogativa dele, mas precisa ter uma motivação, né? E a motivação é claramente espúria, né? E ainda outros processos, como a reforma administrativa, que vai autorizar o Bolsonaro fechar autarquias, muitas universidades são autarquias, então ele vai poder fechar universidades. Isso aí, enfim, não está claro, mas acho que é uma coisa que nos preocupa muito, né? A gente está num contexto que os professores universitários precisam ter autonomia, né? O Felipe aí, que é da física, entende, acho, essa discussão aí melhor dessas pesquisas, quer dizer, os cientistas sociais também, né? Mas, assim, uma série de pesquisas que ferem o interesse do governo, elas precisam ser feitas a despeito da vontade do governo. E a autonomia, né, a carreira de servidor público é que possibilita isso. Se você mexe nessa estrutura, você mexe na própria possibilidade de produzir conhecimento autônomo, né, que é o que o Bolsonaro quer fazer. Então, a gente trabalhar agora na Universidade Federal, para te responder, Rovai, é ter muito trabalho e muita preocupação. Imagino. Se eu puder complementar um pouco aqui, a Maria, quando o Rovai mencionou a situação distópica que a gente vive, e infelizmente é verdade, né? Ser professor universitário hoje está mais por uma distopia do que por uma vida real, e, enfim, para além das coisas que a Maria já falou, né? Infelizmente, é palpável o desânimo aí a curto prazo com as perspectivas, né? Porque está mais do que claro, né? É claro e flagrante não apenas o desprezo, mas o antagonismo mesmo, né? Do governo federal com relação à educação, com relação à ciência e tecnologia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo só um pouco mais próximo a mim. Sim. No meu instituto, por exemplo, recentemente nós já tivemos 4 professores, né? Já estabilizados, passados o estágio probatório, que foram embora do país. Né? Enfim, não conseguiam mais ver perspectiva para a sua vida acadêmica e para as suas pesquisas aqui e saíram. Né? Nós temos uma lista de alunos, inclusive um deles que eu conheci mais, brilhante, que se formou, né, fez pós-graduação aqui na UFRJ, saíram e não vão voltar, já estão empregados, né, porque não tem perspectiva aqui, né? Então, realmente, para além, né, dos atos concretos, que são os cortes dos orçamentos das universidades, nas agências de fomento, CNPq, da CAPES, existe uma clara, né, o governo não deixa absolutamente nenhuma dúvida de que ele não dá a mínima para o desenvolvimento da ciência e tecnologia e para uma educação de qualidade e que atenda a todo mundo, né, uma educação que seja ampla e de qualidade, né? Então, isso realmente deixa a gente numa posição aí de muita preocupação, né? E, infelizmente, é palpável já um pouco do desânimo até. Enfim, a gente quer reagir, mas, infelizmente, a situação é um pouco essa. Muito bom. Eu queria... a Maria falou agora há pouco sobre a intervenção na escolha de reitores, Maria. Eu não sei se algum de vocês dois pode falar um pouco mais sobre isso.
porque tem alguns reitores que estão sendo encolhidos, inclusive fora da lista tríplice, ou estou enganado? Se eu não me engano, eu vi uma história dessa recentemente, acho que numa, não sei se na do Recôncavo Baiano, ou enfim, eu li que numa das universidades havia sido escolhido Mossoró, é isso? E ele já fez isso no judiciário, com o Ministério Público, né? Escolhendo o Aras também. Sim. Estou falando bobagem? Alô? A gente não está te ouvindo. Maria, acho que está sem som. Agora vocês me ouvem? Ah, eu estou aqui me achando com... Então, não, você tem toda a razão. Na verdade, assim, ele tem... O que ele tem feito, na verdade, é nomeado na Unilab, Univasp, a Federal tem essa Federal do Recôncavo Baiano. O que ele fez, na verdade? Ele nomeou... Acho que Grande Dourados também, né? Grande Dourados, mas acho que lá já se resolveu, se eu não me engano. Não tenho certeza. Mas, assim, o que eu quero dizer, ele nomeia um pro tempore. Porque, na verdade... Ele usa esse esquema do pro tempore. Exatamente, porque ele não pode nomear totalmente fora da lista. Então, o que ele tem feito? Ele nomeia. Quando entra alguém, né, que acha que representa o bolsonarismo, ele nomeia, né, mesmo como no caso da URGS, que ele tenha tido 3 votos do colégio eleitoral, então ele nomeia alguém da lista. Se não tem essa pessoa, né, porque muitas vezes na lista tríplice não entra alguém alinhado com o governo, então ele usa esse expediente do pro tempore, né? Então a gente tem um levantamento, pelo menos 7 universidades hoje que estão nessa situação. Né? Tem outras, por exemplo, a Federal Tecnológica do Paraná, a Federal de Pelotas, que estão esperando nomeações, né? Porque fizeram eleição, e aí porque o Bolsonaro, porque tem um trâmite, né? Você pode demorar para nomear. Então, entre os que foram nomeados pro tempore, os que estão esperando nomeação e os que foram nomeados segundos ou terceiros da lista, a maioria digamos, tem mais reitores nomeados sob esse expediente do que os primeiros da lista, que era o normal, digamos assim. Existe esse dispositivo na lei, né? É de escolha do presidente, né? São os ministérios, o chefe do Ministério Público e as universidades que o presidente pode escolher, então existe essa prerrogativa, mas o que se espera é que tenha uma motivação clara, né? Você nomear uma pessoa que teve 3 votos, né, contra alguém que é praticamente unânime na comunidade, como no caso da URGS, né, levanta uma pergunta de qual é a intenção, né, desse movimento. Isso é que a gente acha estranho, né? Qual é a intenção, né? E aí acho que isso levanta uma discussão que ela é política, né? Ou seja, é legal fazer isso do ponto de vista legal, né? Embora, no caso da Polícia Federal, isso esteja gerando, né, um debate, inclusive um processo no STF, que a gente está acompanhando, né? Então, assim, mesmo a legalidade, ela pode até vir a ser contestada, porque tem desvio de função, desvio de intenção, né? Mas tem um debate que é, sobretudo, político, né? O Bolsonaro, ele tem um projeto para as universidades, né? E é um projeto muito diferente do que se consolidou historicamente, do que consta na Constituição, né? Então, isso nos preocupa demais, porque isso gera instabilidade, né? Gera insegurança, porque o reitor tem um poder muito grande de agenda dentro das universidades. Então, enfim, tem aí uma série de coisas que nos preocupam, né? E vamos lembrar que o Bolsonaro vai fazer isso, e todo esse contexto, só para você ter um outro elemento, né? Porque na lei de cotas de 2012 era previsto uma revisão da lei de cotas 10 anos depois. Então, a revisão da lei de cotas vai acontecer em 2022. Né? Portanto, o governo Bolsonaro. Né? Exatamente. Então, isso também, para a gente, né, deixar aqui todos os pontos claros, também tem nos preocupado muito. Porque a política de cotas, né, o Felipe pode falar um pouco mais, ela é um sucesso para a universidade, é uma política muito bem sucedida. Né? Qualquer avaliação que fosse feita para ampliar, eu acho, ou pelo menos para manter. Não apenas a política de cotas, né, mas a política de cotas junto com o Enem e o SISU, né, impressionante, né, o FRJ causou uma revolução mesmo, né, eu
fui aluno, quer dizer, eu sou físico, então fui aluno da física, interagia muito com as engenharias ali, o pessoal das exatas. Gente, e as exatas, o universo das exatas em 20 anos mudou de gênero e mudou de cor, né? Quando eu fui aluno, era um bando de homem branco, né? E hoje não. Hoje tem muitas mulheres, né? Muitos negros, muita gente de muitos lugares, né? Porque a coisa do Enem do Sisu também, né, traz pessoas de outros lugares do Brasil para o Rio de Janeiro. Então, realmente é um lugar muito mais rico, né? Uma coisa realmente impressionante mesmo. Assim, é muito satisfatório, né? Muito legal fazer parte aí dessa história. Eu só queria complementar com relação a essa confusão aí da escolha dos reitores pela lista tríplice, né? Eu acho que isso, mais uma vez, deixa claro que sempre que puder haver um abuso das normas vigentes, né, para prejudicar as universidades e avançar uma agenda bolsonarista, isso vai ser feito, né? Eu nem quero entrar muito nessa discussão, porque isso acho que independe, por exemplo, do que se possa achar da lista tríplice. Esse é um debate, inclusive, acalorado na própria comunidade universitária, né? Tem gente a favor, tem gente contra, mas independente do que você possa achar disso, é óbvio que o que aconteceu lá na URGS foi abuso, né? Assim como, independente do que se possa achar do Fundeb, a forma como o processo foi conduzida foi abusiva também, né? E provavelmente a gente vai ver mais abuso aí nessa questão das cotas, né? Porque é isso, né? O governo funciona, né? O governo federal atualmente funciona nessa chave, né? De tentar solapar aí qualquer narrativa, qualquer movimentação que possa aparecer na universidade que não vá de acordo com seus interesses. E a reforma administrativa que eles estão propondo, gente? O que tem nisso daí? Que angu tem nesse caroço, para não dizer que caroço tem nesse angu, né? Então, primeiro assim, né, eu acho que o mais grave da reforma, né, administrativa é que ela é feita com uma motivação, que é perseguir os privilégios, e ela explicitamente deixa de fora os privilegiados, né? Então, eu acho que esse é o ponto mais escandaloso dessa reforma, porque se é para perseguir privilégios, e acho que a gente é a favor, né, de perseguir, não, de perseguir não, mas de contestar e debater, né, uma série de privilégios mesmo, né, que tem o judiciário, por exemplo, auxílio isso, auxílio aquilo, né, carreiras que chegam a 100 mil reais, né, o teto do judiciário é muito alto. Então, assim, isso eu acho que é um debate importante para a sociedade brasileira, né, debater a elite do funcionalismo, né, mas a elite do funcionalismo está absolutamente excluída dessa reforma. Os militares e o judiciário não entrou, né, e das carreiras do executivo, né, as carreiras mais privilegiadas, os diplomatas, também estão de fora, então é uma reforma bem ao estilo do governo Bolsonaro, né? Embora ele diga que não vai tirar dos pobres para dar para os paupérrimos, é um pouco o que ele está fazendo, né? Porque ele está fazendo uma reforma que vai atingir essencialmente professor, né? E funcionários da saúde. A reforma, se você for pegar o grosso, as carreiras que vão ser mais impactadas são essas, né? São as carreiras do executivo. Acho que o legislativo também, eu acho que está de fora, pelo menos nesse momento, né? Então, assim, eu acho que a gente precisava fazer uma discussão de para onde deveria ser feita uma reforma administrativa prioritária, né? Ontem eu vi um debate na Globo News sobre essa questão dos procuradores que se deram progressão em massa. Veja, isso é inviável na universidade para os professores, isso não existe, porque você tem que cumprir um interstício mínimo, ou seja, você tem que ficar um tempo, né, de 2 anos até ter uma próxima promoção. Então, mesmo que eu queira dar promoção em massa, tem uma série de outras coisas que impede, né, porque você tem que cumprir, né, enfim, eu não posso simplesmente chegar e falar, hoje está todo mundo promovido, porque tem leis, tem regras, então é muito estranho, e aí eles universalizaram, né, o debate dizendo que o funcionalismo todo é assim. Não, o funcionalismo não é assim, né, e a base da carreira, né, do procurador federal, no caso era da AGU, né, da Advocacia Geral da União, a base não é nem o nosso teto direito. Acho que não é nem o nosso teto. Não acho, não, é maior. A base deles é maior que o nosso teto. É maior do que o nosso teto. Então, assim, e aí quem é que vai sofrer as consequências? A gente, né? E assim, nós estamos falando, por exemplo, no caso do nosso caso especificamente, que é a carreira de professor universitário, são pessoas que fizeram mestrado, doutorado, né? Então, assim,
se é por qualificação, a gente já entra super qualificado na carreira, né? E entra ganhando muito abaixo do teto de outras carreiras que estão excluídas, então, como eu estava dizendo, dessa reforma. Então, acho que a primeira coisa da reforma é que ela é injusta, é profundamente injusta. Mas, além disso, ela empodera, né, excessivamente a presidência da República. Eu acho que esse é um outro problema grave da reforma administrativa, né, porque ela dá prerrogativas para o presidente, né, que são escandalosas, de fechar autarquias, e ele vai fechar que autarquias, né? Onde ele vai mexer? Ele vai mexer no INPE, ele vai mexer nas universidades federais, né? Quem sabe na CAPES, no CNPq. Então, eu acho que tem aí um jabuti que acho que está sendo discutido até, que é esse poder excessivo que a reforma dá para o presidente da República, né? Com que intenção, né? Então, e acho, viu, Dri, Rovai, que a gente devia ficar muito atento a isso, porque o governo Bolsonaro, ele é dessa leva, né, de governos que corrói a democracia por dentro, né? Ou seja, ele, embora ele ensaie aqui e ali um golpe mais explícito, o que ele vai fazendo, ele vai desmontando os dispositivos de peso e contrapeso, né? Seja por meio de uma ação propriamente política, de tensionamento com os outros poderes e de esvaziamento da legitimidade de outros poderes, seja por meio desses recursos jurídicos que vão concentrando na presidência da República e, portanto, no executivo, muito poder. A reforma administrativa vai fazer isso. E eu acho que a gente devia ficar atento, porque é um ensaio, né, talvez para outras reformas e outras legislações que vão concentrar poder na presidência da República. Pois é, né? O que acho que tem que ficar claro, como a Maria falou, né, que a gente não quer fugir do debate, nunca quisemos fugir do debate. Se quiser abrir um debate sério sobre reforma administrativa do serviço público, vamos abrir, né? O serviço público, inclusive, está mostrando o seu valor agora, durante a pandemia, né? Acho que muitas pessoas, inclusive, agora se dão conta de que se não existisse o SUS, a nossa tragédia estaria ainda muito maior. Mas, enfim, vamos fazer esse debate. O serviço público, ele é essencial, mas é claro que ele não é perfeito. As coisas podem ser melhoradas, com certeza. Agora, vamos fazer o debate de forma séria, né? O Brasil é um país terrivelmente desigual já. E a desigualdade no serviço público é 2 vezes maior do que a média da desigualdade brasileira. Aí, num discurso de combater privilégios, você exclui da reforma os militares, os magistrados e os congressistas? Gente, assim, tô chegando no nível de tratar isso como piada quase, né? Porque isso aumenta ainda mais a desigualdade que existe e justamente penaliza, né, na prática, acaba penalizando os servidores da educação e da saúde, enfim, que estão longe de ser tão privilegiados quanto esses do topo e, enfim, vão acabar sendo os afetados, né? Infelizmente, né, o governo traçou essa estratégia, né, até porque quando você isenta da reforma quem vai aprovar a reforma e depois quem vai julgar a reforma, fica mais fácil, né, independentemente de ser totalmente contraditório e hipócrita com o discurso de que se está combatendo privilégios, né, mas enfim. Me diz uma coisa, vocês falaram que essa reforma dá mais poderes ao presidente da República, enfim, mas já está rolando perseguição política, né, do governo em relação a funcionários e funcionários públicos, censura, enfim, tem uma série de medidas que já estão em curso. É isso, Maria? Oi, vocês me ouvem? Sim. Eu tive um probleminha de conexão. Então, Rovai, acho que talvez a mais famosa, né, e mais debatida tenha sido, tem sido, né, porque permanece o problema do INPE, né, do Instituto de Pesquisas Espaciais, que é quem faz o monitoramento do desmatamento na Amazônia, através de uma metodologia internacionalmente reconhecida, né, enfim, eu não preciso nem falar. Então, a demissão do Ricardo Galvão, acho que já expressa um pouco esse movimento, né? Ou seja, aqueles que não estão alinhados já têm sido perseguidos usando os poderes que já existem, né? Além disso, tem um caso na Federal do Ceará que está sendo muito discutido, né?
que o reitor, indicado aí pelo Bolsonaro, né, tem perseguido, através de processos administrativos, professores opositores, digamos assim, né? Ou seja, que fazem oposição à gestão dele dentro da universidade. Então, tem casos bastante concretos, esse da Federal do Ceará é um, né, e tem outros aí que, enfim, a gente tem discutido, mas talvez esse seja o mais famoso, né? O que eu acho, o que existe também, né, além daquele processo, né, movido pelo Ministério da Justiça, né, que também não está muito claro, é um dossiê contra os professores e funcionários públicos antifascistas, né, então acho que também tem aí, mas, né, aí todo envolto uma série de dúvidas, o legislativo pediu esclarecimentos, então tem essas coisas aparentemente um pouco desorganizadas e não coordenadas, né, mas que fazem parte de um caldo cultural. Eu acho que isso é importante, né? Na área das ciências sociais, que eu atuo, isso é muito forte, né? Porque você tem, por exemplo, aquele projeto de lei Escola Sem Partido, né? Que era movido muito contra a chamada ideologia de gênero, que é para você não discutir sexualidade nas escolas, por exemplo, né? Que ficou muito claro no caso daquela menina que foi estuprada pelo tio, a importância disso. Porque as crianças, elas não sabem nem sequer falar sobre o abuso, né? Porque é uma experiência que elas não têm codificada, né? Então, a escola, ela fornece elementos para a criança entender o que é um movimento atípico dentro do próprio corpo. Acho que a primeira coisa, né, um movimento atípico com o próprio corpo dela. Então, parece uma bobeira, mas o ensino da sexualidade nas escolas cumpre essa função essencial, né, de empoderar a criança, de recursos para entender o que é normal e o que não é, que muitas vezes a família não dá, né, porque a família, por N razões, não quer conversar sobre isso. Então, acho que e os conservadores, eles têm uma resistência muito grande a isso, porque associam a coisas que não têm absolutamente nada a ver, que seria uma pornografia, uma indução da sexualidade. Não é um debate sobre o próprio corpo, né, que envolve essa dimensão. Então, dito isso, esse movimento, embora o STF tenha considerado inconstitucional, ele gerou um efeito de autocensura, né, muito grande nos professores, porque o caldo cultural que se criou é que nós estamos ali para doutrinar, principalmente a área de ciências humanas e sociais, mas não só, né? Então, se a gente está ali para doutrinar, eu mesma já me peguei em sala de aula falando coisas, né, que são consolidadas na teoria social, né? Mas que, ao mesmo tempo, será que isso pode ser lido como uma doutrinação? Então, a gente está o tempo inteiro se policiando, né, do que falar, do que não falar, e se isso né, recai sobre nós, imagina na ponta do sistema de ensino, né? Eu digo sobre nós, professores universitários, que estamos menos expostos à interferência da família, né? Porque entre nós e a família tem uma enorme mediação. Para começar, que a gente dá aula para adultos maiores de 18 anos, né? Então, essa relação com a família é muito mais... Mas imagina o professor que está na ponta, que tem o conselho, né, da escola, que tem os pais ali o tempo inteiro. Então, isso já gerou um efeito muito perverso para o sistema de ensino, né, que a gente precisaria... que a gente vai precisar combater desse embate cultural, sobre a importância de debater temas como esse, né? Por exemplo, do ensino de sexualidade, sobre a discussão sobre sexualidade nas escolas. Não sei o que o Felipe acha, mas eu acho que, fazendo um panorama, eu te diria o seguinte, Rovai, só para concluir. Eu acho que tem uma série de ações que têm sido feitas, elas ainda são desorganizadas em alguma medida, mas elas fazem parte de um grande caldo de cultura que vai exigir de nós, professores universitários, um movimento, e professores em geral, um movimento muito organizado, né, de resistência, de reorganização. O setor da educação vai precisar reagir muito fortemente, porque o movimento que vem contra nós é muito forte. Pois é. Eu queria falar de uma perseguição um pouco mais indireta, mas que também não deixa de ter o seu cunho político, né? No Brasil, a gente tem uma jabuticaba maravilhosa no que toca o estímulo e o fomento à pesquisa e à ciência, que são as chamadas iniciações científicas, né? O programa de iniciações científicas que o CNPq custeia, que a CAPES custeia também, que é uma coisa maravilhosa, que a gente consegue, então, né, estimular que os alunos ainda na graduação estudem, escolham um projeto e contribuam, e, enfim, e tem sido muito frutífero nos últimos anos, né?
Pois bem, esse, por ser um projeto justamente de agregação de estudantes, ele tem que ser o mais aberto possível, até porque o custo dele é muito baixo, e esse sempre foi o espírito, né? É um projeto para o Brasil inteiro, de custo relativamente baixo, e muito aberto para que você consiga estimular os interesses mais diversos dos estudantes. Depois, quando eles forem para a pós-graduação e futuramente para a sua profissão, eles vão se especificando nos seus rumos na sua pesquisa e na sua carreira, né? Pois bem, recentemente, né, na última seleção, a gente teve um problema de que os únicos temas que iam ser custeados por esse programa de iniciação científica seriam temas de interesse nacional super restritos, né? Ou seja, na verdade é o que a Maria está dizendo, né? Justamente para ninguém pesquisar nada, por exemplo, nas ciências sociais que contradiga o que o governo está dizendo, né? Para desestimular claramente pesquisas que incomodem a narrativa e entre aspas, aí, doutrinas do governo, né, o que é péssimo, né? Esse programa de iniciação científica ele é um sucesso justamente porque ele é muito aberto, ele é muito amplo, né? Se você quiser lá na ponta restringir os investimentos porque tem que haver prioridades, isso é uma coisa. Fazer isso nesse nível da iniciação científica enfim, não chega a ser pura perseguição, mas certamente tem a sua componente de perseguição política aí. Rovai, brincando aqui, eu acho que o governo está num espírito, acho que esse ponto que o Felipe falou é super importante, né? Ele tem eleito essas áreas de interesse nacional, né? Que são as áreas patrióticas, vamos dizer assim, né? Que é onde se faz... Então, assim, na universidade, né, do ponto de vista da gestão, eles têm escolhido seus representantes, digamos assim, né? Onde é possível, e do ponto de vista da política científica, as suas áreas de interesse, né? Então, você vai fechando um quadro muito preocupante, né? E é isso, né? Os professores patrióticos, aqueles que falam que o Brasil, por exemplo, voltou para o mapa da fome, está desmatando o recorde, esses não vão ser... né? Exato, esses não vão ser financiados. E tem esse problema, né? Se esse mesmo tipo de especificação, por exemplo, de priorização de interesses, tivesse acontecendo 10, 15 anos atrás, na era Lula, por exemplo, seria muito menos preocupante, porque a gente sabe a gente entende que existe por trás dessa escolha realmente um interesse nacional ali, tudo bem, sendo disputado com alguns outros interesses, mas a gente sabe que existe um mínimo de interesse nacional realmente colocado em jogo, um mínimo de interesse que as universidades se desenvolvam realmente presente ali. Hoje em dia, você não tem, quer dizer, eu pelo menos tenho essa certeza, né? Quando você faz uma certa priorização do que quer que seja, enfim, para calar certos pesquisadores, né, para acabar com certas pesquisas, é bastante complicado. E a gente teve essa semana a entrevista com o ministro da Educação, né, e finalmente apareceu Milton Ribeiro, né, porque desde a polêmica toda, teve Velez, Weintraub, aí depois teve o Docatelli, que foi, mas não foi, aí depois veio o Milton Ribeiro, ficou quietinho na dele, não apareceu nunca, e agora deu uma entrevista terrível na Folha, onde ele fala, né, que famílias desajustadas que criam a homossexualidade, que ele fala em homossexualismo, e se isenta da responsabilidade da desigualdade em termos, principalmente agora na pandemia, né, que a gente tem, o Felipe falou como o Enem, o SISU, trouxeram, né, outra cara para a universidade, e agora ele diz que não é responsabilidade do MEC cuidar da inclusão digital e da volta às aulas. Queria perguntar como que vocês viram essa entrevista, como que vocês veem agora o MEC com Milton Ribeiro, Simo, o que vocês estão sentindo aí, vocês que estão na universidade? Eu confesso que eu só aprendi o nome dele depois que saiu esse escândalo aí. Fala aí, Maria. Tá no mudo. Tá no mudo. Não, eu falei, pode falar, você já começou. Enfim, a gente está, como você falou, né? A gente está nessa sequência aí absolutamente maldita de ministros da educação, né? Não apenas pelo despreparo, mas no caso do Weintraub, por exemplo, acho que nunca houve, eu pelo menos não conheço, um caso de um ministro, né, que seja tão antagonista da pasta que ele próprio chefia, né? Era uma coisa absolutamente escandalosa, né? E o tempo que ele durou no Ministério da Educação é algo que, novamente, né, só sublinha o fato aí, claro,
de que há um projeto de subjugar a educação, tanto superior quanto média e fundamental, a um projeto que não tem nada a ver com conhecimento, né, que não tem nada a ver com desenvolvimento, enfim. Eu, pelo menos, o pouco que eu andei lendo sobre essas declarações dele aí, elas foram tão chocantes que incomodaram até os bolsonaristas, né? Então vamos ver se, enfim, pelo menos dessa vez alguém vai, né, dar um toque nele, e para que ele não continue a tocar a pasta com esse tipo de movimento, né? Porque o que acontece? Para mim está bastante claro, pelo menos, que nessa sequência de 4, né, se a gente contar o Decotelli, enfim, praticamente não ficou, mas se a gente contar aí essa sequência de 3 ministros, para além de quererem aparecer na mídia fazendo essas declarações absurdas, por razões que, enfim, talvez nem vale a pena a gente entrar aqui, mas, enfim, o fato de quererem chamar a atenção de algo que, na verdade, é sem importância, para além disso, eles são claramente incompetentes para o trabalho que os cabe, né? O Weintraub não conseguia organizar uma ação nacional, né? E, novamente, né, independente do que se possa achar do Futuri, se eu particularmente acho um projeto bem ruim, mas independente do que a gente possa achar, a incompetência dele em organizar esse projeto e transformá-lo em algo que realmente pudesse ser implementado foi flagrante, né? Uma incompetência, assim, atroz, né? E o Milton Ribeiro, né? Ele, por enquanto, realmente está muito calado, mas não se mostrou, assim, nenhum ícone da competência, né? Então, a gente está nos 2 anos aí... Conterrâneo. Ah, é? Eita. De Santos, rapaz. Que Santos que já deu tantas glórias ao mundo. Pois é. Bom, eu estou no Rio de Janeiro, não posso falar absolutamente nada. Então, eu vou ficar quieto, porque do Rio de Janeiro realmente está muito difícil. Mal, hein? Está muito difícil. Nossa, mas... Rio de Janeiro está difícil. Olha, eu não sei quem é pior, viu? O Rio tá... E eu sou vizinho do Witzel, né? O Witzel mora... A residência do Witzel é 2 quarteirões aqui da minha casa. Mas a residência oficial ou a residência... Não, onde ele morava e dizia que ia continuar morando depois que fosse eleito e não ficou. Agora né? ele não quer sair do palácio de jeito nenhum, né? Pois é. Pois é. Te cortei. Não, tranquilo. Mas eu estava terminando mesmo, porque... Mas é isso, né? Eu acho que o que a gente deve sublinhar aqui também, para além do viés ideológico, que é grave, que é sério, mas para além do viés ideológico e para além das declarações escandalosas, a gente deve enfatizar que são ministros incompetentes, né? E que a educação, depois de 2 anos na mão dessas pessoas, sofreu, né? A gente não é apenas questão de o orçamento cair, por exemplo. O orçamento não é executado. O pouco orçamento que tem, muitas vezes não é executado, porque não tem coordenação, porque não tem gestão, porque não tem competência. Então, eu bato muito nessa tecla, né, de que não apenas existe uma ideologia nefasta, mas existe incompetência também, né? Tem toda uma parte subjacente aí que não está sendo feita por incompetência. Eu queria complementar o Felipe, dizendo o seguinte: eu passei os últimos 2 meses trabalhando num artigo que eu sistematizei os dados do Censo da Educação Superior desde que ele estava disponível até 2018, que é o último ano que os dados saíram, né? Só para chamar a atenção que 2019, que deveria sair em 2020, está atrasado, né? Mas tudo bem, a gente tem a pandemia, não acho ainda que seja... Mas a gente não tem dados ainda sobre o governo Bolsonaro. Mas o que eu queria só chamar a atenção, para a gente olhar um pouquinho mais em longo prazo, é que, assim, você tem 3 períodos claros, né? Um é o governo Fernando Henrique, o outro são os governos Lula e Dilma, e o governo Temer, tá? Porque, então, assim, olhando nessa série histórica, a gente pode dizer que tem, né, diferenças muito grandes entre o Fernando Henrique e o Lula no que concerne a política para o ensino superior. Né? O Fernando Henrique expandiu exclusivamente, né, no setor privado, né, o ensino superior. O setor público teve até uma queda de matrículas, não, mas de número de instituições nesse período, enquanto o governo Lula expandiu muito no sistema privado, mas também expandiu o sistema público, tá? Mas o que é importante é que a gente passou 2 décadas, né, 2 décadas expandindo o sistema, né, aumentando o número de matrículas, aumentando o número de instituições, aumentando o número de professores, né?
A partir do governo Temer, num movimento que se aprofunda certamente no governo Bolsonaro, você tem uma queda do número de matrículas no ensino superior. Isso é inédito para um país que não é que, entende, já tem uma taxa de escolarização que nos dá o luxo de fazer uma coisa dessa. Por que eu estou chamando a atenção para isso, né? Claro, eu estou falando de matrículas presenciais, né? Que depois você tem a expansão do EAD, que compensa, mas isso é outra discussão. Mas você tem mas, por exemplo, independentemente disso, o número de docentes trabalhando no ensino superior caiu praticamente pela primeira vez agora. Então, você tem um movimento inédito de redução do sistema de ensino superior. Por que eu estou falando, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o que o Felipe está dizendo, e eu acho que é como a gente deve encarar esses ministros da educação, eles fazem parte desse movimento que a gente ainda precisa compreender melhor, mas que a sociedade brasileira precisa tentar de transformar a educação, que era uma prioridade, na última das prioridades. Para começar, porque eles acham que a educação é responsabilidade da família. Segundo, porque eles não entendem para que serve o ensino superior, para que servem as pesquisas. Eles têm um projeto de subordinação, né, internacional, particularmente aos Estados Unidos, que faz com que a ciência e a tecnologia não cumpra papel nenhum no desenvolvimento autônomo. Então, para que ensino superior? Para que sistema de ciência e tecnologia? É contra isso que a gente está se debatendo, né? Então, assim, por trás da fala desse ministro, ele diz um monte de absurdos, né? Mas a gente não pode subestimar o movimento real que está acontecendo, né? De redução do ensino superior no país, né? De desmonte absoluto da pesquisa, né? Então, o CNPq, por exemplo, que é um órgão muito importante de financiamento, ele tem quase orçamento praticamente zero para o ano que vem, né? Já vem nesse desmonte desde o Temer, né? Que tem um efeito do teto de gastos aí também, que a gente precisa discutir, mas é um projeto de desmonte da educação que já está tendo efeitos, né? E se a gente olha para essa série histórica, isso é super escandaloso, porque com diferenças, né? Entre um governo e outro, você tinha um movimento que era, bom, vamos expandir o sistema de ensino superior, porque o Brasil precisa de profissionais qualificados para um projeto de desenvolvimento minimamente autônomo, né? Agora a gente está, nesse processo de regressão, regredindo nisso também. Então, são, como o Felipe falou, ministros anti-educação, e é exatamente disso que se trata. Então, a pergunta que a gente vai fazer é como a gente vai reagir a isso, né? Que movimento a gente vai fazer para defender a educação nesse contexto, e acho que isso vai depender de uma aliança muito forte da sociedade contra esses ministros anti-educação. Já que essa é a sua pergunta, eu vou colocar essa pergunta na mesa para a gente. O que a gente vai fazer? Porque toda análise é muito, muito pessimista. E num momento deste, pandemia, todo mundo em casa, algumas pessoas grávidas, outras, né? Enfim, a luta fica mais complexa, né, Maria? Não, e esses dados que você traz aí na análise do censo são reveladores, né? Muito né, assim, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer, na opinião de vocês dois, para a gente ir encerrando o papo? Vai lá, Felipe. Vai lá, Felipe, a batata quente vai... Não, é uma situação, assim, acho que a primeira atitude é não se enganar muito, a situação é muito difícil, eu acho que a gente tem que ser realista, enfim, né, a gente estamos aí com 2 anos de governo Bolsonaro rumando aí, né, acho que em algum momento houve a expectativa de que isso não fosse acontecer, mas aparentemente estamos rumando aí para pelo menos mais 2 anos de governo, e essa postura, pelo que tudo indica, não vai mudar, né, a desconsideração, né, o antagonismo, a educação, a ciência e tecnologia vai continuar, e a gente vai ter que saber lidar com isso, né. Eu acho que, pelo menos, né, a gente está vivendo essa tragédia da pandemia, mas, como eu disse antes, por exemplo, a UFRJ em particular nunca teve tão bem na fita, para usar a gíria aqui carioca, né. A cobertura da imprensa da UFRJ, por exemplo, acho que nunca foi tão positiva, porque a UFRJ tem sido muito ativa aí no combate, né? Tanto nos hospitais como nas pesquisas de tratamento, de respirador, de possíveis contribuições para vacinas, enfim. E isso eu acho que já está tendo uma repercussão, né? Então eu acho que talvez o nosso meio mais efetivo de agir é justamente tentar furar um certo bloqueio que existia à propaganda positiva das universidades
porque agora ela está acontecendo, a gente pode se aproveitar desse movimento para tentar continuar mostrando que a universidade é uma força do bem, é uma coisa boa, né? A gente quer que a nossa população tenha ensino superior, a gente quer fazer pesquisa boa, de qualidade, né, para conseguir chegar num estágio mais desenvolvido, para conseguir criar um país menos desigual, né? E a gente tem que encontrar maneiras efetivas de fazer isso, né? Eu acho que é possível. E a gente vai encontrar, e a gente tem que fazer isso concatenado com as nossas ações, né? Então, por exemplo, a pandemia nos forçou a ir para o ensino remoto, né? Não faz sentido ficar antagonizando o ensino remoto como simplesmente uma arapuca do grande capital para cooptar o nosso ensino, né? É claro que há esse fator também, mas é uma coisa muito mais complexa, e a gente foi jogado nessa situação por um acontecimento incontornável, que foi a pandemia, né? Então, vamos mostrar que a gente consegue fazer melhor até do que se achava, não somente com o ensino remoto, mas quando a gente voltar ao ensino presencial, vamos mostrar que a gente aprendeu a fazer coisas, né, durante a pandemia, vamos implementar para conseguir oferecer um ensino ainda mais acessível, de maior qualidade, né? Vamos mostrar que os nossos hospitais fazem a diferença, né? Enfim, vamos mostrar que a universidade é essa força aí, essa força positiva, né? A sociedade é melhor quando tem uma universidade pública e gratuita e boa a seu favor. Muito bom. Não, para complementar, dá tempo, Rovai? Claro, querido. Dri? Sim, Dá, Dri? bora. Então, assim, não, eu acho que o Felipe trouxe um elemento importante, porque a gente vive uma espécie de paradoxo, que é o seguinte: a gente nunca foi tão atacado, como eu disse, pelo governo, né, pelo governo federal, e quando eu digo nós, eu digo a educação de modo geral, com esse reflexo sobre os dados que eu mencionei, né? Mas, ao mesmo tempo, como o Felipe também bem colocou, nunca na sociedade, de maneira geral, a educação, e particularmente a universidade, né, que é a universidade pública, tem sido tão bem vista, né? E eu acho que tem dois elementos essenciais disso. O primeiro é que, como a gente falou no início, né, o processo de abertura das universidades públicas para novos setores sociais, através do Enem e através da lei de cotas, né, e da interiorização, essas universidades foram para o interior, né, aumentaram o número de vagas, mudaram a sua forma de ingresso, você teve novos setores sociais entrando, e isso mudou a base social da universidade. Então, a universidade hoje ela é muito mais capilarizada na sociedade. Ela não é mais aquela torre de marfim que você olha e lá só chega os homens brancos, né, da elite brasileira. Não é mais assim. Essa universidade mudou, né? A universidade hoje ela é muito mais popular do que já foi. Então, por um lado, isso, e por outro, a crise, a intensificação das crises, a crise econômica, a crise social, a crise ambiental, a crise sanitária, ela aumenta a demanda por conhecimento, né? Então, as pesquisas, né, que a gente está fazendo, da onde vem a possibilidade de vacina? Vem do setor público, das pesquisas que a gente realiza. Da onde vem o monitoramento das queimadas? Né? Vem do setor público. Né? De onde vem as políticas públicas para você poder encaminhar o auxílio emergencial? Vem das ciências sociais, que acumulou conhecimento. Então, a mídia, que sempre nos atacou, e é parte do resultado, né, de você ter aí um governo de que pode vir destruir a educação, eu acho que eles são, em parte, cúmplices, porque nos colocam aí no bojo dos funcionários públicos, da mamata, eles estão dando esse discurso. Então, na base da sociedade e, digamos, na imprensa que sempre nos atacou, salvo aí a mídia independente, viu, Dri Rovai? Nós sempre fomos muito atacados pela imprensa, isso está mudando. Então, o paradoxo é esse: o governo nos ataca como nunca e a sociedade nos defende, não vou dizer como sempre, mas também como nunca, certo? Então, esse paradoxo abre uma janela de oportunidade, eu acho, para a defesa dessas instituições. Mas isso não vai ser feito por milagre, né? Precisa de um movimento, né, dos docentes ativo, dos professores, do setor de educação, né, em geral, muito forte nessa defesa, né? Então, o Felipe, por exemplo, agora ele está na diretoria da Associação dos Docentes da UFRJ.
eu fui por 4 anos presidente da Associação dos Docentes da UFABC. Então, a gente é parte desse movimento que tenta criar uma novidade, uma mudança na defesa dessas instituições, que não pode ser só uma defesa corporativa, eu quero o meu salário, eu não quero mudar a forma como eu sempre trabalhei, não pode ser mais assim. Né? A universidade mudou, a universidade não é mais aquela universidade. Então, o movimento dos docentes também precisa mudar. Né? Então, eu acho que a gente... eu digo o movimento dos docentes é o movimento em defesa da educação de modo geral. E, com isso, né, eu concluo como eu comecei. O movimento em defesa da educação, ele foi o maior movimento popular contra o Bolsonaro em 2019. As maiores manifestações de rua foram feitas pelo setor de educação. Isso não é pouca coisa. Né? A área de educação era a principal responsável, né, pela má avaliação do governo Bolsonaro e um conjunto de pesquisas que eram feitas, né, por esse paradoxo que eu falei. Então, olha a nossa responsabilidade. A gente tem que defender a educação de maneira geral, né, e a gente pode ser a vanguarda de crítica do governo Bolsonaro. Então, eu acho que a gente tem aí, né, uma responsabilidade muito grande, né, e cabe aos docentes se engajar nisso. É que o movimento sindical, por muito tempo, né, ele ficou muito desgastado, por N razões, acho que umas mais legítimas do que outras, né? Mas isso precisa mudar, a gente precisa resgatar o nosso movimento sindical. Então, os professores precisam se engajar na defesa da universidade, na defesa da educação, porque as perdas são reais. Eu estou dizendo, o setor da educação está diminuindo no país, né? O setor de educação superior, isso é claro, né? A pandemia, os dados da pandemia vão mostrar ainda uma situação mais dramática, né? Porque vai ter muita evasão, vai ter muita queda de matrícula, a crise econômica vai reduzir o setor privado, que responde hoje por 70% das matrículas, 75%, né? Então, assim, a gente precisa atentar, porque o Brasil está se tornando um país menos educado, e isso para o futuro é trágico, trágico. Então, eu termino dizendo isso, acho que a gente tem aí uma responsabilidade muito grande, e a gente está disposto a encarar essa responsabilidade em alguma medida, por mais que a gente já esteja trabalhando um monte em outras coisas, mas acho que isso a gente vai precisar fazer, né? Muito bom, muito bom. Era isso, gente. E aí, Dri, como é que a gente faz agora? Então, eu queria agradecer a Maria Carlotto, Felipe Rosa, muito obrigada, foi muito esclarecedor essa conversa, trouxe, nossa, muitas informações. E vamos voltar, vamos trazê-los de volta, certeza. Vamos trazer mais professores universitários para debater temas aí da vida política, da vida pública do país, não só das questões específicas da educação, porque a universidade não é um espaço apenas que debate o seu umbigo, né? Ela tem relação com todas as questões da vida do país. E a gente tem visto muito isso nessa pandemia. Com certeza. Então, obrigado. Obrigada, Adri. Obrigada, Rovai, foi muito legal. Obrigada, Felipe, adorei te ver de longe. Obrigado, Dri, obrigado, Rovai. Falou, Maria. E Dri, Rovai, continue aí com um grande trabalho. Tamo junto. E obrigada a todos que nos acompanharam. Ótimo final de semana. E a gente volta amanhã, Boteco da Fórum. E segunda-feira voltamos no Fórum 11h30. Beijos. Beijo, tchau.